Olá, tudo bem? Estamos de volta em mais um Curiosidade da História e hoje para falar da descoberta de uma pedra que pode ter sido usada para assentar a Arca da Aliança. Bom, antes de mais nada, já vai se inscrevendo aí no canal e ativando o sininho das notificações para ficar por dentro dos próximos conteúdos que subirão por aqui, beleza? Eu sou Daniel Dudani e esse é o canal Arqueólogos religiosos em Israel afirmam ter descoberto a pedra sobre a qual a Arca da Aliança estava assentada. A afirmação bíblica foi feita por pesquisadores da Universidade de Tel Aviv, que encontraram um templo de 3.100 anos perto da cidade moderna de Beit Shemesh. Os ensinamentos religiosos afirmam que a arca continha os 10 mandamentos recebidos por Moisés no Monte Sinai. Eles também pregam que a arca repousava sobre uma mesa quadrada e essa última descoberta está sendo saudada como uma fusão de ensinamentos bíblicos com evidências arqueológicas. Os arqueólogos dizem que é surpreendentemente semelhante à grande pedra descrita no primeiro livro de Samuel. Foi usada para sustentar a arca depois que ela chegou a Beit Shemesh, quando voltou das mãos de Israel dos filisteus. Escavações do templo, datado do século XII a.C., revelam que foi subsequentemente saqueado e profanado intencionalmente pelos filisteus próximos, que os transformaram em um curral de animais. A Arca da Aliança é procurada há séculos por arqueólogos, uma pesquisa que ficou famosa pelo ficcional filme de Steven Spielberg de 1981, Os Caçadores da Arca Perdida. Acadêmicos que pesquisam a descoberta da Pedra Grande acreditam que os 1.100 anos entre sua existência e o tempo de Moisés são evidências da história bíblica que remonta mais longe do que muitos especialistas acreditavam anteriormente. Acredita-se que o edifício do século XII a.C. seja um templo devido ao fato de ter sido separado da maioria dos edifícios, ter paredes mais resistentes e enfrentar o sol nascente. As especulações vão além, afirmando que duas grandes pedras côncavas e redondas, com caras esculpidas, podem ter sido usadas para libações de vinhos ou para criar vinho sagrado a partir de azeitonas. Fragmentos de ossos de animais, cerâmica e xícaras indicam que rituais foram realizados no local. Há muitas evidências de que esse era realmente um templo, disse ao Hatz o professor Shlomo Bunimovitz, o arqueólogo responsável pela escavação. A relíquia tinha 8,5 metros de comprimento em cada lado e era perfeitamente quadrada. Quando você olha para essa estrutura e seu conteúdo, fica muito claro que esse não é um espaço doméstico padrão, mas algo especial, acrescentou o professor Bunimovitz. O local sagrado de culto foi saqueado e destruído em meados do século XII a.C. e coberto de esterco animal. Logo após a destruição, todo o local foi transformado em um curral de animais, disse ao Hatz o Dr. Ziv Lederman, arqueólogo da Universidade de Tel Aviv que liderou o projeto. Para mim, isso é um ato de hostilidade, uma profanação intencional de um lugar sagrado. Não há evidências ligando os filisteus nas proximidades, cujo povoado de Tel Batesh estava a apenas 7 quilômetros de distância, como os culpados da destruição, mas os pesquisadores acreditam que eles são os principais candidatos, de acordo com sua entrevista ao Haaretz. Beit Shemesh é uma cidade fronteiriça do Israel pré-monárquico. Era frequentemente um ponto de inflamação para conflitos e entre as facções religiosas concorrentes. O motivo de tais hostilidades poderia ser a suposta mesa encontrada nas profundezas do templo. Encontrada pela primeira vez no verão passado, 6 anos após o início da escavação no local, a laje quadrada foi encontrada sobre 2 rochas menores. No começo pensávamos que se tratava de um local onde eram feitas massagens, diz Lederman. Maceba eram pedras permanentes usadas no Levante como parte dos rituais no culto, mas logo percebemos que era para ser uma mesa. De acordo com o primeiro livro de Samuel, os nativos de Beit Shemesh espiaram a arca e foram atingidos por um raio de Deus como punição. E isso está no Antigo Testamento, é recontado e dramatizado de maneira cinematográfica através do filme de Indiana Jones, Raiders of the Lost Ark, que vê os rostos das pobres almas espiando a arca derreter.
Depois de sua passagem por Bet-Shemesh, a arca foi ao rei Davi em Jerusalém, após um desvio de 20 anos via Kiriat Jearim. O conceito de que esse achado é realmente parte do conto da Arca da Aliança está cheio de problemas. Primeiro, porque a Bíblia declara que a mesa estava em um campo e não em um templo. Em segundo lugar, a história não foi escrita nas Escrituras até o século VII a.C., apenas séculos mais tarde. O arqueólogo da Universidade de Tel Aviv, Israel Finkelstein, liderou outras escavações também em busca da arca. Ele lança dúvidas sobre a descoberta mais recente e o fato de 400 anos se passarem sem que nada fosse escrito. Ele disse ao Hart: a narrativa da arca retrata realidades do século 8 a.C. É difícil supor que uma memória do século 7 a.C. tenha sido preservada até o século 8, sem tradição contínua da escrita. Mas Avram Fauci, professor de arqueologia da Universidade de Bar-Ilan, alerta que o valor da descoberta pode não estar na sua existência literal, mas no que isso significa para as tradições. Obviamente, a história foi escrita muito mais tarde, mas a descoberta pode apoiar a teoria de que existem algumas tradições muito antigas que chegaram à Bíblia. Essa é uma pedra perceptível colocada em uma posição de forma proposital, dentro do que parece um templo, e isso na hora certa. Portanto, existem muitos pontos que podem conectar essa descoberta a uma antiga tradição, que pode ter encontrado seu caminho, a história bíblica. Não sei se eles estão certos ou errados, mas acho que deve ser sim examinado com cuidado. Bom, tá aí mais uma história bem curiosa da descoberta dessa pedra que pode ter assentado a Arca da Aliança. Mas e aí, curioso, qual é a sua opinião? O que achou desse assunto? Conte pra nós logo abaixo nos comentários, aproveite e deixe seu like aí de responsa, compartilhe com os amigos nas redes sociais, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para o YouTube te avisar assim que subir um vídeo novo por aqui. Siga-nos também nas principais redes, Facebook e Instagram, tá rolando muita curiosidade por lá. Os links estarão na descrição. Lembrando que nossos vídeos sobem aqui no canal, todas as quartas e sábados em Curiosidades da História. Sempre a partir das 19 horas, beleza? Até o próximo vídeo, fiquem todos com Deus, beijo no coração e tamo junto!